estamos iniciando mais um podcast 24 em 3 e dessa vez falar sobre o que, Fernanda? Bom, a pergunta que não quer calar agora é essa. A pergunta é: você sabe usar a sua inteligência produtiva? Quase que não sai. Você sabe usar, Fernanda, a sua inteligência produtiva? Explica um pouquinho mais sobre o que seria isso, né? Pra gente esclarecer aqui nesse podcast. Ok, então a questão é o seguinte, gente. Existe sim esse conceito de inteligência produtiva. É um conceito que foi estudado por Ângelo Santos. E ele tem um livro escrito Inteligência Produtiva. E é um livro bem interessante, focado também em neurobusiness, né, em neurociências aliada ao mundo dos negócios, mas ele é além do mundo dos negócios, né? Ele está vinculado também sim à produtividade pessoal, que é a linha que a gente vai conversar aqui. Não quer dizer que esse conceito não pode ser aplicado às empresas, às corporações, a você como profissional liberal. Não é essa a ideia. Na verdade, você pode aplicar a inteligência produtiva a tudo na sua vida, porque você vai entender os conceitos que a gente vai trabalhar aqui, certo? Eu tô com algumas anotações ali para justamente fornecer esses insights, tá? Então, se eu olhar aqui pro ladinho, é justamente porque eu vou pontuar essas anotações, tá? A gente vai discorrer aqui um pouco mais sobre inteligência produtiva e você vai tecer, como se fosse uma grande costura, como você pode utilizar melhor a sua inteligência produtiva no seu dia a dia, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, dentro do seu ambiente de trabalho, junto com as suas equipes. Junto com essas equipes você pode transformá-las em times e até mesmo em um squad, né? Depois a gente fala sobre esses conceitos de equipe, times, squad. Eu posso até fazer também uma live falando nesse ponto bem interessante, caso você trabalhe com equipes, né? Se você é um autônomo ou um profissional liberal, você pode utilizar também a sua inteligência produtiva em prol dos seus resultados. E é nesse ponto que a gente vai aprofundar agora. Como é que seria isso, né? Inteligência produtiva é a capacidade, é a natureza do ser humano de produzir, certo? Então, inteligência produtiva, puxando um gancho do podcast anterior, que a gente fala sobre as inteligências, de acordo com a teoria das múltiplas inteligências de Gardner. Então, no último podcast, a gente falou um pouquinho sobre a teoria das inteligências. E a inteligência produtiva é puxar aquele ganchinho lá, que ele também faz parte desse contexto. Só que a inteligência produtiva tem a ideia de abraçar todas as inteligências, porque ela causa um resultado daquilo que você produz, que você oferece, que você cria, que você apresenta, que você dispõe às pessoas, que você exibe, né? Então, produzir significa o quê, Fernanda? Que tem relação direta com inteligência produtiva. Produzir significa dar, oferecer, dispor, criar, apresentar, entregar. Então, quando a gente fala em gerenciamento de projetos, a gente fala dos entregáveis, né? Das entregas, que é justamente aquilo que você produziu dentro de uma linha de projeto. Você tem uma produção, e essa produção é o quê? Pode ser um resultado, pode ser um produto, pode ser um serviço, né? Então, todo gerenciamento de projeto tem um resultado. E esse resultado pode ser um produto, um serviço, ou o próprio resultado, que pode ser, por exemplo, uma dissertação de mestrado, pode ser um artigo científico, pode ser o produto, a informação, certo? Então, fica aí ligado que a gente vai trabalhar um pouco os pontos sobre a inteligência produtiva. Aí sim, você que vai me responder, você sabe usar a sua inteligência produtiva? Você está usando ela de forma eficaz, certo? Então, segue aí.
Eu não me apresentei, mas se você está aqui no podcast, eu sou Fernanda Jordão Formiga, sou idealizadora do método Insights Incomuns e a gente vai trabalhar alguns insights, certo? Vamos lá? E por que 24 em 3? Voltando um pouquinho, depois você vê lá no podcast 1, tá? Confere lá. Mas 24 em 3 é você possibilitar as suas 24 horas, trabalhar suas 24 horas através de 3 estratégias. Para a gente falar sobre as estratégias de modo bem pontual, a gente vai trabalhar o caminho para chegar lá, tá? Então, o podcast vai desenvolver esses pontos importantes que são essas 3 estratégias. Quais são elas? Clareza, foco e projeto. Então, a gente vai trabalhar esses pontos para que você consiga otimizar suas 24 horas. Ah, Fernanda, mas dentro dessas 24 horas, 8 horas eu durmo. É uma produção. Porque o seu corpo precisa de descanso, o seu corpo precisa se restaurar das atividades que você desempenhou ao longo do dia. Então, o sono é extremamente importante. A gente também vai falar aqui nesse podcast sobre vários pontos bem bacanas, que envolvem o seu corpo, a sua mente, o seu neurológico, o seu biológico, envolve as suas relações com o mundo, com as pessoas que envolvem esse mundo, que são importantes para você, ou que você precisa conviver de forma harmoniosa. Às vezes não é da sua intimidade, mas você precisa desenvolver esse aspecto tão importante que é trabalhar em conjunto, em equipe, dentro de um ambiente de trabalho ou até mesmo dentro da sua família, etc. Você vai colocar esses conceitos no seu dia a dia, beleza? Então, nesse ponto você entendeu o que é inteligência produtiva. Claro, você é inteligente e produtivo, com certeza. Isso aí é ponto passivo, né? Ponto pacífico, ou é passivo? Tá, que seja. Então vamos lá. Qual é a questão agora? Além disso, o que envolve também o conceito de inteligência produtiva é que você torna o abstrato em concreto. Ou seja, você transfere o imaginário em algo real, em algo palpável. Quase que não sai. Palpável. Ai, gente, eu vou tomar um café, que eu adoro café. Só uma pausa aqui, só um minutinho. Para produzir melhor, né? Preciso de um cafezinho. Só um minuto. Delícia. Se você não tomou um café hoje, eu acho que é importante. Então, vamos lá. Então, o que é isso, Fernando? Tornar um abstrato em concreto? O concreto é justamente o resultado, o produto, o serviço, aquilo que você vai pôr a mão. Seja ele um relatório, seja ele algo que você consiga ter ali. É o resultado. Se é da sua empresa, o lucro, o dinheiro desse resultado. Se trabalho em equipe, todo mundo assim antenado, todo mundo focado, todo mundo engajado naquele projeto em específico. Se você é um arquiteto, o prédio que você estava lá planejando e você conseguiu lá realizado o prédio. Se você é um cantor, a música, a melodia que você produziu, você compôs, ou você trabalhou e aquela música saiu super afinada e era tudo que você esperava que fosse acontecer. Se você é um escritor, o livro é o resultado de tudo, é aquilo que concreto, você põe a mão, mesmo que seja virtual, seja um e-book, mas está lá, você fez. Isso sim é tornar o real. Né, o que está na sua mente, no imaginário, no que você planejou, coloca até no papel o planejamento, mas estava aqui, planejou e concretizou. Você tornou real. E isso envolve a inteligência produtiva. Por exemplo, o analista de informática, eu estou olhando ali, mas os pontos que eu anotei. O analista de informática, ele pode oferecer o serviço dele, né, deixar o usuário satisfeito, ou um software que ele produziu, né? Por exemplo, deixa eu ver mais uns aqui. O arquiteto, a construção, o artista artesão, ele vai produzir algo, a arte, seja um quadro, seja um produto artesanal, entendeu? Que ele fez com a própria mão, com aquela habilidade manual que só tem o artesão, só tem isso, né? O intelectual, a pessoa que está lá envolvida no seu processo intelectual, ela produz um artigo científico, uma teoria, uma dissertação de mestrado, palpável, tá lá na mão.
E isso é interessante. Então, a inteligência produtiva envolve o resultado, o produto, o serviço, algo que estava abstrato na mente e passou para concreto, no real. Isso é interessante, isso eu quero que você deixe gravado na sua mente, tá? Então, o produto, né, na verdade, o produto eu vou colocar como serviço, resultado, mas o produto é resultado daquilo que se produz, certo? Vamos lá. Além disso, que eu queria abordar é que vários estudiosos trabalham, né, no campo das ciências sociais, da psicologia, todas as psicologias no modo geral, que tem a psicologia social, cognitiva e tal, a filosofia, são todos esses estudiosos estão sempre muito focados na inteligência, né, no estudo, no aprofundamento das inteligências, né, do que o ser humano é capaz de fazer, de ser, de desenvolver, de produzir. Então, essa parte que envolve a inteligência, tanto é que na área da psicologia a gente tem o coeficiente de inteligência, né, que é o QI, né, que o pessoal tanto fala, mas aí é a nível intelectual. Agora também tem o quociente de inteligência emocional também, que é o QE, acredite. Então, que envolve o quê? O comportamento do ser humano, as suas relações, a sua relação intrapessoal, as suas relações interpessoais. Isso tudo envolve a questão do ser humano, de ser ele a pessoa que tem suas habilidades, suas competências, suas virtudes, suas fortalezas, suas fraquezas. Então, o ser humano, sim, ele tem todo esse arcabouço aí que envolve o perfil dele. E os estudiosos estão sempre em busca de entender um pouco mais das inteligências do ser humano, né? Às vezes de uma forma diferenciada, mas sempre buscam compreender o ser humano na sua totalidade, né? Não é só no aspecto físico, né? Mas assim, a nível da mente, do psicológico, né? Do psicossocial também. Então, isso sim é algo a se pensar, e a ideia é entender o ser humano nesse sentido e elevar ao máximo essa capacidade do ser humano de se desenvolver. Então, que envolve, que relaciona ao autodesenvolvimento e o desenvolvimento de algumas competências, que às vezes tem competências que a gente precisa desenvolver diante do ambiente que a gente está, e assim, é interessante estudar, buscar o conhecimento. Por exemplo, concurso, né? Eu não sou da área de direito, então se eu precisar fazer um concurso, eu fiz até, inclusive, eu já tive essa oportunidade de fazer o concurso para a Secretaria de Saúde há algum tempo, até já tem bastante tempo, eu até passei, então eu precisei aprofundar no quê? Nas leis, que não é da minha linha, porque eu sou profissional da área de saúde. Então, as leis não é algo que é tão tranquilo de focar. Então, sim, é necessário buscar o conhecimento para compreender as leis. Apesar que eu tenho que te dizer uma coisa, é importante que você, por mais que não seja muito focado nas leis, é importante que você tenha esse conhecimento, a busca pelo que você tem direito. Então, sim, é mais do que importante. Não é algo que você tem o hábito de estudar, mas que é importante você conhecer para que no momento oportuno, na hora certa, você poder utilizar aquele recurso, aquele conhecimento. Então, às vezes, tem conhecimentos que a gente acha, isso eu não vou usar nem tão cedo, né? E eu vejo isso muito pelos meus meninos, que eles falam assim, não, mãe, esse aqui não, eu não sei para que a gente precisa estudar isso. E eu argumento, contra-argumento, falo assim, vai ter um momento certo de você utilizar esse conhecimento. E até mesmo poder conversar com um coleguinha e falar, isso aqui é importante por isso, por isso, por isso. Então, sim, ampliar a sua linha de conhecimento é importante. Por mais que fale assim, eu não vou usar isso agora, mas vai ter um momento certo que você vai precisar usar, certo? Então, sim, envolve isso. E o que fala muito, que o Ângelo fala muito sobre inteligência produtiva, é que o ser humano, ele é dotado, né? Se a gente for pensar assim, de modo muito racional, a inteligência, ela juntamente com a adaptação do meio, ela
direciona a sobrevivência do ser humano. Então, inteligência mais adaptação, você sobrevive. Você, ser humano, se você fosse pensar no mundo natural, tipo lá antigamente, você precisava ter a inteligência, o conhecimento e o modus operandi, digamos assim, um modo de agir, juntamente com a adaptação das situações de conflito, as situações que fogem ao seu alcance. Você sobrevive, certo? Então, naquelas guerras, na vida primitiva, utilizava-se sim a inteligência daquilo que se conhecia. E aí, ao longo do tempo, o ser humano foi se desenvolvendo e até agora temos a era digital em que temos vários tipos de inteligências tecnológicas, né? Olha que bacana, o ser humano está evoluindo. E, na verdade, eu tenho estudado sobre futurismo, né? A gestão do amanhã, e tem muita coisa, mas muita coisa que envolve o nosso dia a dia, a internet das coisas, né? Então, como a gente utilizar esse mundo digital de uma maneira muito mais eficaz. A questão é, será que estamos preparados para isso? Essa é a questão. Então, sim, a gente não está pensando mais só na sobrevivência, mas estamos pensando na otimização do nosso dia a dia. Então, utilizar as ferramentas, os produtos, os resultados para a gente otimizar o nosso dia a dia. Por isso que eu foco muito em produtividade, inteligência produtiva, ao que a gente pode produzir como seres humanos, que nós somos dotados de toda essa capacidade, certo? Então, fica ligado. Então, assim, quando a gente aborda a inteligência produtiva, que eu anotei aqui, o que acontece é que a gente pode se apropriar das outras inteligências, como foi abordado no último podcast, em relação à teoria das inteligências. Então, quais outras inteligências? Eu vou falar algumas. Por exemplo, inteligência musical. Tem pessoas que são dotadas de forma natural no sentido de quê? De que ela desenvolveu esse aspecto ao longo da sua vida e para ela é tranquilo, é natural, ela tem um ouvido absoluto, então ela tem uma aptidão e facilidade para desenvolver a inteligência musical, por exemplo, a inteligência lógico-matemática, tem uma paixão pela lógica, pela matemática, por exemplo, a física, a química, a matemática como um todo. Então isso impulsiona a pessoa, isso motiva a pessoa, isso traz satisfação para aquela pessoa. Ou então a pessoa tem uma inteligência espacial, ou seja, o que é inteligência espacial? Que ela consegue visualizar, ela entra no ambiente e consegue até montar o ambiente, por exemplo, um decorador, um arquiteto, um engenheiro, consegue visualizar o ambiente e modificar ele todinho. E quando você olha assim, o resultado, você fala, nossa, quem fez isso? Ficou ótimo! Então tem uma dinâmica, uma visão espacial do ambiente, das coisas, né? Não é só no espaço sideral, não. Estou falando espacial de dimensão 3D. 3D é o quê? Profundidade, altura e largura. A pessoa tem essa dimensão e ela consegue trabalhar isso com muita facilidade. Olha que legal. Então isso é interessante. Então são justamente isso, porque a inteligência produtiva, ela é a inter-relação das outras inteligências faladas por Gardner, que é essas que eu citei algumas para você, certo? Então, sim, tem a ver. Então, o que envolve a inteligência produtiva também? Né? De acordo com as minhas anotações, que eu estou dando uma olhadinha aqui para a gente poder falar tudo, eu não quero esquecer nada, tá? Então, a inteligência produtiva envolve o quê? Envolve você saber escolher o caminho de menor esforço, ou seja, né, você utiliza essa inteligência para buscar algo um pouco mais rápido, que tem menos esforço. Isso não quer dizer que você não vai se esforçar, vai se esforçar, mas você utilizando a inteligência, aquela capacidade, você vai otimizar isso, você vai facilitar aquela situação. Então você vai se esforçar, mas menos do que você se esforçaria se fizesse de uma forma não inteligente. Está entendendo? Então, que tenha menor esforço e que leva ao resultado com mais rapidez, ou o mais certeiro possível, mais assertivo possível,
certo? Então a inteligência produtiva, ela possibilita esse aspecto, esses dois aspectos, que é você, quanto mais a gente é assertivo e assertiva, mais a gente conduz o objetivo da melhor forma possível, certo? Utilizando o quê? A nossa mente. Por exemplo, fazer uma coisa do que está na cabeça é legal, é impulsivo, é interessante. Isso leva à ação, ótimo. Mas quando você planeja e quando você otimiza essa capacidade de inteligência produtiva, a possibilidade de você girar aí mais rápido é incrível, é incrível. Eu faço isso dia a dia, consegui trabalhar isso com a minha pessoa, meu perfil, né? Eu tenho um perfil, como eu falei antes, que eu tenho um perfil meio procrastinador, sim, em algumas áreas da vida. Então, quando eu consegui projetar isso melhor, olha, girei a chave, vambora, agora eu consigo planejar as coisas com muito mais facilidade e chegando com um resultado muito mais rápido do que eu mesma esperava. Olha que legal. Então, sim, na inteligência produtiva, o foco está onde? Está na produtividade qualitativa, do que você produz com qualidade. Por isso que requer menos esforço. Ele fala menos esforço no sentido que naquela questão de movimento anti-ergonômico. Então, às vezes, coisas que você levaria muito tempo, por exemplo, a burocracia, ela atrapalha a inteligência produtiva. Então, se você simplificar alguns passos, alguns processos e trazer isso mais à tona, isso você tem menos esforço. Isso tem menos o quê? Isso tem menos trabalho sem necessidade. É nesse sentido que a inteligência produtiva trabalha. Então, o trabalho fica com mais qualidade, muitas vezes mais rápido, porque há um interrelacionamento melhor, e você faz o quê? A qualidade do que se produz, tá até aqui, ela é envolvida o quê? As pessoas, as competências, os recursos e o objetivo, direcionado a um determinado objetivo. Então, qual é a ideia da inteligência produtiva? Trabalhar esses 4 pontos. Quais são, Fernanda? Pessoas, que esse é primordial, dentro da inteligência produtiva. Gente, eu vou ficar falando um pouquinho mais, então vai dar alguns negócios aqui. Não dá para cortar. Então, o que a gente trabalha na inteligência produtiva é justamente isso. Pessoas, recursos, pessoas, competências, recursos e o objetivo, aonde quer chegar. Então, isso é extremamente importante dentro da inteligência produtiva, de acordo com esse autor que eu falei. E qual é o foco da inteligência produtiva? Gente, qualquer inteligência, o foco são em pessoas. E na inteligência produtiva não vai ser diferente. Então, o foco são nas pessoas. Em tudo que se produz envolve pessoas. Seja você um autônomo dentro de uma corporação, dentro de uma organização, de uma instituição, sempre vai ter justamente esse foco em pessoas. Porque não está produzindo bem. Aquela empresa não está tendo lucro. Pode ter certeza que é necessário trabalhar as pessoas dentro daquela corporação, dentro daquele grupo. É importante o quê? Trabalhar a cultura também da instituição, a cultura organizacional, para que as pessoas tragam mais resultados dentro do seu ambiente de trabalho. Mesma coisa na sua vida. Se você não tiver um bom relacionamento dentro da sua família, o que acontece? Há um distanciamento. E aí é como se fosse um hotel. Você dorme e volta para casa. E volta para o trabalho. Então, a relação entre as pessoas é que faz aquela instituição, aquela família a ter resultados. Então, sim, resultados de quê? De um bom relacionamento. Resultado de quê? De filhos mais fortes, de um relacionamento afetivo bom, né? Que tem produção ali, claro que tem produção, de afetividade, de companheirismo, de cumplicidade. Aquilo ali é uma produção. Dentro de uma empresa, uma equipe mais focada, mais engajada, mais direcionada a resultado.
Isso sim. E quando a gente tem essa clareza, as coisas fluem, simplesmente fluem. Então, sim, o foco, então, são as pessoas, que são elas que fazem acontecer, que desenvolvem as competências e que buscam recursos e que estão direcionadas ao objetivo. Simplesmente isso. Então, as pessoas dentro da inteligência produtiva são aquelas que fazem acontecer, que trabalham os recursos da melhor maneira, que têm competências dentro delas e que são direcionadas ao objetivo que se busca dentro daquela organização, certo? Então, o que faz a pessoa produzir? É uma transformação. Você sai de uma coisa abstrata para uma coisa concreta. E a inteligência produtiva promove justamente isso, certo? Beleza? Então vamos lá. Como a gente já está falando em pessoas, eu queria falar também dessas 4 porções aí, antes de estar finalizando esse podcast, que esse podcast está bem cheio de conteúdo, tá bem bacana, que é justamente para você compreender o quanto você se considera inteligente e produtivo e o quanto você trabalha a inteligência produtiva dentro da sua vida pessoal e dentro da sua vida profissional. Então vamos lá. Então, pessoas, o que são as pessoas dentro desse conceito de inteligência produtiva? É a capacidade de conhecer em nós mesmos e nos outros as competências, o nível de produtividade que se quer atingir em nossa vida, em nosso trabalho, e a gente precisa estar o quê? Nesse ponto importante aí da inteligência produtiva. A gente precisa estar motivado, motivada e satisfeito, satisfeita. Então, sim, para que a gente consiga produzir algo bem e que traga algum retorno, a gente precisa estar motivado e satisfeito. Agora, como é que se alcança isso, né? Agora, como assim motivado, motivada? Bom, gente, motivação vem da palavra movimento, né? Se for pegar no latim, está relacionado a movimento. Presta atenção, só um minutinho. O ser humano está em constante movimento. Não tem como. A vida está em constante movimento. Tudo está em constante movimento. E isso não vai ser diferente dentro do nosso psique, dentro da gente, dentro do nosso perfil. As nossas células estão em movimento. Quando a gente dorme, a gente ainda está em movimento. Mesmo que a cabeça esteja repousando, o corpo esteja se restaurando, está tudo em movimento, nada para. Então presta atenção. A motivação, ninguém motiva ninguém. A motivação, ela é interna, tá dentro de você. Então, eu tô cansado do trabalho, eu tô cansado de fazer a mesma coisa sempre. Aí, se você tá cansado ou cansado de fazer a mesma coisa sempre, você precisa mudar a ideia, mudar aquela situação. Porque a mudança também está relacionada a movimento. O que você precisa fazer para mudar aquela situação que você está insatisfeito? Então, motivação e satisfação andam juntos. Mas a satisfação, ela é igual a quê? A satisfação é igual a realidade mais a expectativa. E elas são totalmente proporcionais e juntas. Porque satisfação é igual a realidade mais expectativa. Se a expectativa está alta, a satisfação está alta e a realidade vai ser alta. Se a expectativa e a realidade estão baixa, a satisfação vai estar baixa. Então elas são totalmente relacionadas e estão todas na mesma linha. Então isso é importante você entender. Para você ter satisfação com algo, você precisa estar com a expectativa boa para que algo aconteça, que aí você vai transferir isso para a realidade. Você vai trabalhar isso melhor na sua realidade. Mas como é que eu faço isso? Mudando a sua comunicação. Por exemplo, tá cansado de ir para o trabalho? Opa, mas hoje o trabalho eu vou fazer diferente. Eu vou mudar o meu jeito de ser, eu vou tomar um cafezinho antes, respirar fundo, fazer um mindfulness, uma atenção plena, ficar 1 minutinho, 2 minutinhos antes de
focar no meu relatório, porque o relatório vai consumir muita da minha energia mental. E isso, o que precisa mudar é aqui dentro, para que a motivação interna em aquilo que você vai produzir alcance um nível diferenciado, melhor do que você está no momento, certo? Para quê? Fazer circular os neurohormônios dentro da sua mente e você ter uma satisfação momentânea com aquela situação, por mais que ela seja chata, por mais que ela seja difícil, você precisa só girar aqui um negocinho aqui no seu cérebro para mudar esse conceito. É simples, mas você faz? Essa é a questão. Precisa mudar aqui para que você consiga fazer com que a sua motivação interna transpareça. Ah, o chefe brigou. Colhe o que você precisa ali, do que ele falou, o que precisa ajustar, você ajusta. O restante, você deixa com ele, porque aquela raiva é dele, não é sua. Não assuma aquela raiva para você. É desgastante? É desagradável? É. E se você uma vez perceber que isso está se repetindo, você precisa, chefe, fala diferente comigo, que essa forma de falar não tá legal. E você pontua, dá uma basta, dá uma pausa. Assim como eu já fiz muitas vezes. Vamos devagar aí, menos, e pronto, e a gente consegue trabalhar melhor. Vamos devagar. Então você vai dando um basta para isso, certo? Então, o que acontece? Além das pessoas, como eu falei, que você precisa estar motivado, satisfeito com o que você está desempenhando, com o que você está produzindo, tá? Se você não está satisfeito, você precisa ajustar, mudar aquele conceito, certo? Coloca isso na mente. Competências. As competências são justamente o desenvolvimento do nosso conhecimento, tá? Para atingir a meta desejada. Então, nossa expertise. E essa expertise, ela pode ser natural, de acordo com a nossa construção de vida, ou pode ser adquirida, um conhecimento que você precisa adquirir. Por exemplo, eu não sabia fazer, uma aptidão, né? Eu não sabia fazer doce. Gente, eu tinha uma dificuldade tremenda de fazer bolo. Coisa simples. O que eu fiz? Fui num curso de culinária e fiz logo um técnico em confeitaria. Então, qualquer tipo de bolo ou produto da arte da confeitaria, eu sei fazer. Simples. Então, eu busquei aquela competência para mim e me apropriei daquele conhecimento. É simples assim. Por exemplo, eu trabalhava na área de saúde e eu tinha muito receio de que alguém passasse mal na minha frente e eu não soubesse agir da melhor maneira, da melhor forma, recuperando aquela pessoa da melhor forma. O que eu fiz? Um curso de especialização em emergência e urgência, porque eu acreditava naquela habilidade poderia ser melhor trabalhada, apesar que tinha muitos cursos que facilitavam isso dentro da instituição em que eu trabalhava, certo? E isso é importante, a aquisição de conhecimentos e de habilidades que a gente não tem, e a gente vai lá e busca, se apropria daquele conhecimento. E não só se apropria no modo da teoria, coloca em prática, certo? Entendeu? Quanto mais a gente coloca em prática, mais a gente reforça aquele conceito dentro da nossa mente, tá? Então não é só conhecimento teórico, prática, para que isso fique mais reforçado dentro da mente. E os recursos, o que são os recursos? É tudo que for necessário para trabalhar a execução daquele projeto, daquele plano, do que aquela equipe está querendo desenvolver, do que você quer desenvolver dentro da sua empresa, do que você quer desenvolver dentro da sua instituição, certo? Então, recurso é tudo aquilo. É material, é ferramenta, é aquisição intelectual, é livro. Então, tudo aquilo. Artigo científico, dependente do que você vai produzir. E o objetivo, esse é um ponto crucial que envolve a inteligência produtiva, que é o quê? O objetivo é onde está a meta. Ó, gente, desculpa, mas é onde está o alvo, onde você quer atingir, é aquele lá. Então você direciona todas as suas forças, suas competências, os recursos para atingir aquele objetivo lá. Então sim, é o foco naquilo que você precisa desenvolver, fazer, colher resultados. Então sim, o objetivo é extremamente necessário. É uma decisão, é um sonho,
É uma viagem que você quer fazer? Eu quero escrever um livro. Escrever o livro é o objetivo, tá? É a meta que você quer. Só que é importante, só quero ressaltar uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos. A meta, ela precisa ter data, mês, a data completa e a hora para acontecer. Se você puder colocar a hora, então, aí é show de bola. Aí fica mais focado, mais forte ainda. Então, finalizando aqui, de tudo que a gente conversou, você sabe usar a sua inteligência produtiva? Esses conceitos que eu coloquei para você ajudam você a direcionar cada vez mais a sua inteligência produtiva para utilizar ela na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Lembre-se, precisa focar em pessoas. As pessoas são importantes e são justamente elas que qualificam o resultado, o objetivo, o serviço que você quer desenvolver. E o objetivo é o caminho para isso, tá? Então isso é muito importante. E se você gostou desse podcast, você pode compartilhar com alguém. Você deixa o seu joinha também, deixa o seu comentário, vai ser muito importante. E trabalhe a sua inteligência produtiva. Se você acha que ainda não está afinado como um instrumento, você pode trabalhar isso de uma maneira mais eficaz. Sim, para você utilizar ela de uma maneira eficaz. Então, qual é o foco da inteligência produtiva? Resultado. Se você quer ter resultado, você precisa se automotivar, se satisfazer com aquilo que você está desenvolvendo, no caminhar daquilo, no processo daquilo que você está desenvolvendo e dividir isso com as pessoas que você acha que vão ajudar nessa condição, certo? Então vamos embora lá, vamos embora produzir, que essa é a ideia. E a gente se vê no próximo podcast, beleza? Deixe seu joinha aí se esse conceito ajuda você a se desenvolver melhor, a você trabalhar o seu autodesenvolvimento e trabalhar o desenvolvimento junto às pessoas que estão contigo dentro de um projeto ou dentro de uma tarefa, beleza? Então a gente se vê no próximo podcast. Até mais!